Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. É um prazer estar aqui com vocês. É o segundo vídeo desse novo projeto que a gente está começando, está desenvolvendo. E esse projeto é um projeto onde eu vou abrir a câmera e poder falar com vocês sem muito roteiro, sem muito mimimi, né? Não estou muito afim de trazer para você. Se inscreve aqui, clica ali, manda para alguém, compartilha. Cara, o objetivo desse vídeo ele é único e exclusivamente fazer de você uma pessoa melhor. Então, se você tá com expectativa de se tornar uma pessoa melhor, fica aqui. Se não, pula o vídeo, vai colar o seu Reels, seus Shorts aqui no YouTube, porque você ganha mais. Aqui é para quem quer realmente se desenvolver, ser uma pessoa melhor. Sem mais delongas, vamos começar. Ontem eu estava numa palestra, dando um treinamento para alguns profissionais de uma empresa, e eu fiz uma pergunta que eu fiquei não surpreso, mas mais surpreso, vamos dizer assim. Eu perguntei, quem é que é mãe? Eram muitas mulheres, né? Tinham poucos homens, eram muitas mulheres. Eu perguntei, quem é que é mãe? E aí, uma mulher levantou a mão. E as outras todas ficaram com a mão baixada. Aí eu perguntei assim, a segunda pergunta foi a seguinte, quem de vocês aqui tá com dificuldade de encontrar um homem que presta? Cara, foi unânime. Todas levantaram. Eu falei, caraca, né? Eu sabia que tava ruim, mas não sabia que tava tão ruim assim. E aí ali naquela hora, eu pensei, cara, como pode ser? Como que a gente pode estar vivendo num mundo assim? E isso não, se você chegasse, se fosse ao contrário, se eu perguntasse para os homens, né? Tá difícil achar uma mulher que presta, a maioria também levantaria a mão. Por que que isso acontece, né? Qual é o motivo disso acontecer? Então a gente precisa entender algumas coisas. Primeira coisa, vamos dizer o seguinte, eu quero trazer uma analogia para vocês. Uma vez eu comprei uma casa, minha primeira casa depois de casado, assim, depois que eu casei, nós fomos morar numa casa, e nessa casa tinha um, um quintal gigantesco de terra, né? E aí era uma casa bem simples, assim, e tinha uma terra. Aí eu era louco aqueles filmes de Hollywood, que tem um gramadão, aí o pessoal, as crianças brincam no gramado. Falei pra minha mulher assim, falei, amor, vou fazer um gramadão aqui nessa casa. Aí ela, tá bom. Aí, com muito custo, a gente conseguiu o gramado ali, eu plantei o gramado, ficou a coisa mais linda do mundo. Só que o gramado precisa de algumas coisas, né? Mesmo sendo um gramado, ele precisa de adubo, ele precisa de cuidados, né? Precisa ser aparado, ele precisa de muita água, ele precisa ter algumas coisas para que o ambiente seja propício para que ele se desenvolva. Compreende? Só que é o seguinte, vamos dizer que a gente não plante nada nesse gramado. Fica só na terra pura, só terra. O que vai acontecer em pouquíssimo tempo? Faça chuva, faça sol, vai nascer mato. Isso não tem como a gente negar. Vai nascer um mato ali. E o mato, ele nasce, cresce com uma velocidade absurda. Ele, de um dia para a noite, está muito grande. Ele toma espaço ali daquela área toda. Ele não vai precisar de adubo, ele não vai precisar de manutenção, ele não vai precisar de água, ele vai crescer independente de como esteja, né? Isso acontece. E aí, beleza, eu plantei o gramado ali para não nascer mato, tal, plantamos o gramado, aquela coisa mais linda. Falei para minha mulher, falei, nossa, agora fica legal, meu amigo. O trabalho que dava para cuidar daquilo. E eu não tinha dinheiro para contratar ninguém, eu tinha que cuidar eu mesmo. O que que acontecia? No meio da grama começava a nascer mato. Chegava um momento que aquilo estava tomado por mato. E aí eu tinha que ir lá cortar o mato, depois cortar a grama. Só que aí você não consegue arrancar o mato sem destruir a grama. Bom, enfim, esse jardim maravilhoso se tornou meu pesadelo. Hoje eu não quero saber de gramado, né? A não ser que tenha alguém hoje cuidando, mas o gramado eu dispenso. Trazendo para nossa realidade, o porquê que tá tão difícil de encontrar um homem que presta, é mais ou menos assim. A gente pode utilizar a grama como virtudes. Virtudes são atitudes dignas que nos fazem ser pessoas honestas, pessoas boas, pessoas do bem, vamos dizer assim. Vamos ser bem simplista. As virtudes são atitudes que nós acreditamos e temos e usamos para que a gente possa ajudar, inspirar, ser um modelo de exemplo para outras pessoas. Os vícios são os seus arqui-inimigos, vamos dizer assim. Os vícios, eles são geralmente atitudes que fazem de nós, que vai nos denegrir, que vai fazer de nós pessoas más, ruins. Só que aí você pode pensar, o vício do álcool, o vício da droga, o vício da cocaína, o vício... Não, não é só esse tipo de vício. Mas tudo que não é virtude pode ser vício.
Então a gente tem que tomar cuidado com a gula, né? São vícios. A gente tem que tomar cuidado com a luxúria. A gente, são os pecados capitais, a gente pode chamar, mas os vícios, eles são atitudes que nos prendem muitas vezes num lugar onde a gente não consegue prosperar. Por exemplo, esse negócio de ficar rolando o feed. Eu estava vendo uma reportagem, a mulher tava viciada em rolar o feed lá, o do Instagram, né? Ficava lá rodando, vendo Reels. Aí ela foi numa psicóloga lá, não, você tem que excluir o Instagram, não sei o que. Ela foi lá e pá, excluiu o Instagram. Aí, cara, passou um tempo, ela migrou, foi pro TikTok, né? Aí, pô, não, tem que excluir o TikTok. Tá, vou excluir o TikTok. Migrou pro YouTube, ficou no Shorts lá, rodando, rodando. Cara, bom, exclui todas as redes sociais. Threads, TikTok, o X, enfim. Cara, a mulher excluiu todas as redes sociais. Falou, agora acabou. O que aconteceu? Ela se pegou rolando o feed das fotos dela. Fotos de não sei quantos anos atrás. Repara que o vício não é no Instagram. O vício não é no feed, né, do Instagram. O vício é a questão dela perder o tempo dela ali. E muitos de nós hoje em dia estamos assim. Eu fui na academia, fui treinar esses dias. Cara, tinha duas crianças esperando os pais ali. Eu vou ficar até de lado para você ver. Assim, ó. Cara, isso daqui, eu falei, meu, acho que eu nem consigo imitá-los com tamanha profundidade que eles conseguiram abaixar o pescoço. Isso daí é nítido que vão ter problemas no futuro. É nítido, cara, não tem o que falar, né? O primeiro que o celular estava aqui, cara. Então, assim, o vício ele vai se espalhando como mato. Ele vai se espalhando, se espalhando, se espalhando, se espalhando, se espalhando, sem a gente perceber, sem a gente fazer força. Você não precisa conquistar os vícios. Os vícios caem no seu colo como mato. Cresce com uma velocidade absurda. Em contrapartida, as virtudes, não. As virtudes são atitudes, são meios que precisam ser conquistadas. Nós temos os nossos temperamentos. Talvez um dia eu fale sobre temperamento, uma aula para vocês aqui sobre temperamento. Mas os temperamentos, eles nos dão virtudes mais fáceis de ser alcançadas. Nos dão predisposições para algumas virtudes. Um colérico, por exemplo, tem uma predisposição a ter uma virtude da justiça, né? O melancólico tem uma predisposição a ter uma virtude da prudência. Né? Então, assim, a gente vai descobrindo que nós temos predisposições para certas virtudes, mas isso não significa que essas virtudes vão cair no nosso colo como os vícios. Não vão. Elas só vai acontecer essas virtudes a partir do momento que nós começarmos a conquistá-las. A gente precisa ir buscá-las. Não tem como, elas não vão cair do céu. E aí, a gente, voltando aqui, por que a gente não acha um homem que presta? Vamos lá. Os nossos avós, os nossos bisavós, eu estou falando aqui nada de dados, não, eu estou tirando isso da minha cabeça mesmo, essa parte. Nossos avós, nossos bisavós, eles meio que ensinavam, né, nos ensinavam a ter virtudes de uma forma meio que indireta, talvez não explicando tão bem. Talvez ali meus tataravós tinham mais consciência. Se você pegar hoje, por exemplo, um jornal de 1910, né, de 100 anos atrás, de 150, 130 anos atrás, você vai pegar um jornal, você vai ver como que era o formato de escrita, como que eles tinham uma qualidade de escrita. Você vai ver ali fotos. Tem um fotógrafo que tirou foto do Rio de Janeiro preto e branco, aí depois a inteligência artificial conseguiu colorir ela em 1900 e alguma coisa, 1902, 1903, tirou foto, cara, Rio de Janeiro, temperatura lá, você consegue buscar essa temperatura por volta de quase 38, 37 graus, mais ou menos o que nós temos hoje, e todo mundo de paletó, blazer, todo mundo bem vestido, você não vê ninguém com o corpo de fora, sabe, com falta de modéstia. Não tô falando de roupa, que não é esse o objetivo, mas você compreende que era um mundo onde a virtude era bem trabalhada, ela era desenvolvida. Né? Os pais educavam os filhos com elegância, com classe, com hombridade. Claro que também tinha lá todos os seus problemas, eu não estou falando disso, mas era mais comum você ter boas maneiras, né? Tinha aulas de etiqueta. Isso era muito comum acontecer, principalmente a classe mais alta. Então, as virtudes elas eram ensinadas diretamente. Talvez ali depois da evolução industrial, a correria, a frenesia, né, do dia a dia, tem que correr para lá, correr para cá, o pai tem que educar o filho ali meio que na correria, acaba não dando, mas cobrava do filho aquela atitude de ter virtude. E os nossos avós, você vê, era um escândalo, né, mostrar as pernas, era um escândalo falar um palavrão, era um escândalo. Por quê? Porque era muito polido essa questão de virtudes, era muito ensinado. E essas virtudes elas foram
indo passando. Só que a gente chega nos dias de hoje, por exemplo, né? Ter relação sexual antes do casamento, isso era um princípio. Isso não tinha discussão. Tinha um ou outro que quebrava isso, mas não era uma unanimidade. Não tinha-se discussão sobre isso, porque era se ensinado a pureza. Hoje, o que se ensina? Provavelmente o contrário. Hoje eu posso. Eu tenho que experimentar o máximo que eu puder, né, antes de casar, para depois eu me arrepender. Cara, é ridículo. Porque o vício vão se propagando. Então, hoje, nos dias de hoje que nós vivemos, 2025, hoje, essa data, cara, as virtudes elas se perderam. Você não encontra mais lares, né? Eu trabalho ali, eu tenho envolvimento diretamente com professores e, cara, os professores estão ficando malucos. Por quê? Porque antigamente, as virtudes eram se ensinadas em casa e na escola se ensinava o que precisava. Português, matemática, história, geografia. Hoje, o professor, o aluno chega na sala de aula não tem nenhuma virtude. Pelo contrário, desrespeito, deselegância, estresse, briga, quer dizer, xinga, palavrão. E o professor ele tem que duelar em apresentar para os alunos um pouco de virtude, quando o professor tem isso, porque quem tá ferido, fere, quem está curado, cura. O professor não tem consciência, não consegue passar isso para o aluno, ele não consegue transportar isso para o aluno, e aí ele não consegue ensinar. Bom, enfim, a educação vai ladeira abaixo, tudo vai se piorando. Então você percebe que hoje você não consegue encontrar um homem que presta, porque justamente o mundo é muito mais fácil você encontrar pessoas lotadas de vícios do que lotadas de virtude. E aí entra uma coisa, né, engraçada. Aí voltando àquela história, eu perguntei para elas quem tem problema com arrumar um namorado, um homem que presta, todos levantaram a mão. Aí eu perguntei, e quando aparece um cara que se veste bem, que é religioso, que quer cortejar, não quer sair pela primeira vez e já ir para um, né, ir pro abate, vamos dizer assim. O cara, ele é romântico, ele fala de Deus. O que acontece? O que vocês fazem? Aí todas já começaram a se olhar. Vocês chamam eles de quê? De careta, de babaca, de idiota, que cara estranho, esse cara é meio psicopata. Compreende? Quando a gente está dentro de um buraco cheio de lama e a gente começa a conversar um com o outro, aquela pessoa está cheia de lama, eu também estou cheio de lama, a gente começa a conversar ali dentro, a gente vai entendendo, a gente vai olhando para isso, e aí quando passa alguém limpinho, que não está sujo de lama, o que a gente faz? A gente ridiculariza, a gente ri, a gente olha e fala lá o bestão limpinho, onde que ele pensa que vai? Que cara idiota, que ridículo, olha lá, tem um nojo de pessoas assim. A gente exclui esse tipo de pessoa. Por quê? Porque a lama se tornou a nossa realidade. Isso que eu estou querendo dizer para vocês é os vícios. Vocês querem viver com os vícios. Vocês querem se relacionar com pessoas que têm vícios. Só que vocês não conseguem viver isso durante muito tempo. Você não consegue fazer com que o seu filho, sendo educado com vícios, se torne um adolescente saudável. O que eu mais ouço hoje? A adolescência é a pior etapa. Porra, cara, eu não posso xingar aqui no YouTube, cai essa conta. Mas, meu irmão, vai ver se eu tô na esquina, bicho. Cara, como assim a adolescência é o momento mais... Por quê? Porque são crianças educadas cheias de vícios. Óbvio que a adolescência vai dar um trabalho. A adolescência é um conceito que criaram agora. Porque isso aí já tem... adolescência é uma desculpa para o adulto agir como criança. Porque antigamente a criança casava muito cedo. O adulto casava muito cedo. Então, assim, hoje eu posso agir. O cara tem 22 anos, adolescente. Ah, faça-me um favor. 22 anos eu estava casado. Já tinha filhos. Então, assim, não estou falando de mim, né? O objetivo não sou eu aqui, mas a gente poder entender que quando a gente olha para as pessoas que são diferentes de nós, a gente tende a ridicularizar. E a gente quer viver desse jeito. Aí você educa um filho com vícios, ele se torna um adolescente cheio de vícios, ele se torna um adulto cheio de vícios, o que vai acontecer? Ele não vai querer ficar perto de você, e vai se quebrar essa conexão. Aí pais jogados no asilo, pais jogados para todo lado, filhos que não querem saber de pais que não querem saber de filhos. E aí vira essa zona que está aí hoje. Então, compreende que a capacidade de cultivar, de buscar as virtudes se perdeu ao longo do caminho. E poucas pessoas estão falando sobre isso.
poucas pessoas estão batendo sobre isso. Então eu tenho uma escola de artes marciais. Qual que é o meu objetivo na escola de artes marciais? Algumas pessoas perguntam, aqui tem competição. Caiu a caneta aqui. Aqui tem competição, aqui tem não sei o que. Não, meu amigo, aqui a gente vai ensinar o seu filho a ser uma pessoa decente. Esse é o objetivo. A gente ensinar o teu filho a ser uma pessoa decente, uma pessoa que controla a raiva, uma pessoa que consegue canalizar aquele estresse, uma pessoa que tomou uma porrada um pouco mais forte, mas ele levanta e continua, ele tem garra, ele tem força, tem fortaleza, ele aprende a virtude da fortaleza, ele aprende a virtude de não ser afobado, de sair correndo, ele aprende a ter prudência, ele aprende a ter justiça, ele olha e quando ele perde, ele sabe que perdeu, ele não fica irritado. Você compreende? É um lugar que eu vou ensinar isso. Mas quem? Quem tá ensinando essa merda? Quem tá ensinando isso para os outros? Ninguém, bicho. Ninguém. As pessoas estão olhando para as coisas tão superficiais que se perde ao longo do caminho. E aí a gente, por que a gente não consegue encontrar um homem que presta? Porque a gente está sempre olhando para a lama. E quando a gente encontra uma pessoa que presta, não merece. A gente não merece ela, a gente descarta. Então, eu perguntei para aquelas mulheres, falei, quantas de vocês já foram atrás de arrumar um namorado na igreja? Ninguém levantou a mão, cara. Ninguém levantou a mão. Por que que não? Não que na igreja vai ter pessoas maravilhosas, não é isso. Mas tende-se a ter pessoas melhores. É uma tendência, porque ali na igreja, teoricamente, independente da sua religião, é um local que se cultiva virtudes. Então, teoricamente, terão pessoas que estão mais voltadas para ter pelo menos algum tipo de virtude. Diferente de você buscar isso lá no barzinho que você vai passear, né? Ou amigo de amiga, que amiga também é tudo bagunçado. E aí se conecta. Compreendeu? Então, isso é o que eu queria trazer para vocês. Mas aí, tá, beleza. Então, como é que eu faço para fazer essa mudança? Como é que eu conquisto essas virtudes? Como é que faço para conquistar as virtudes? É difícil você olhar para a virtude e entender como fazê-la, né? Como entrar dentro de mim. Cara, primeiro, você precisa estudar. Você precisa ir atrás. Tem um livro muito bom, mas eu não vou conseguir achar, é muito livro aqui. Ah, não. Olha só, na minha cara. Esse livro aqui é muito bom, de Francisco Faus. Chama A Conquista das Virtudes. Então, esse é um livro fantástico. Ele fala sobre, se eu não me engano, tá? Sobre as virtudes teologais e as virtudes cardeais, né? Virtudes humanas, virtudes que faltam. Não fala, não, é isso mesmo. Prudência, não, são várias virtudes que ele fala. Tem um outro aqui que fala sobre as virtudes cardeais. São virtudes que os gregos estudavam ao longo da escola grega toda, depois a Igreja Católica se apossou dessas virtudes também para compor ali as suas virtudes cardeais. Então são virtudes que são dignas de ser cultivadas. Mas, cara, é buscar, é começar a estar perto de pessoas, né? Começar a estar perto de pessoas que estão buscando isso. Então, pô, cuidado com quem que é teu amigo, cara. Quem que são as pessoas que você se inspira? Porque eu vou te falar, tem um filme fantástico, que eu não vou lembrar o nome, eu sou horrível para nome. É um filme fantástico que é o seguinte, talvez você já tenha visto. É um cara da máfia, é um mafioso, e aí ele tem um filho, e aí ele precisa descobrir mais coisas sobre a polícia, né? Ele precisa estar mais inteirado ali com a polícia para não perder os seus negócios e tal. O que ele faz? Ele pega o filho, e aí ele investe no filho para o filho poder ter uma vida mais reta e entrar na polícia, para ser o informante da máfia. E ele fala pro filho, você tem que viver uma vida digna, você tem que conseguir subir de carreira, ser um capitão, um delegado, tal. E aí, nesse momento, você vai trazendo pra gente as informações. O filho fala, fechou, né? O filho vai. Só que contrapartida, simultaneamente, a polícia pega um cara e faz um cara se tornar um mafioso para poder ser informante. É um policial disfarçado. E o legal do filme é o seguinte, que o cara mafioso vivendo dentro da polícia, e aí ele começa a se tornar o quê? Uma pessoa boa, porque ele começa a ver as virtudes, ele começa a se corromper, ele se corrompe para poder se tornar uma pessoa boa. E em contrapartida, o cara da máfia, o policial, faz a mesma coisa. Ele se corrompe, se torna uma pessoa ruim, se torna uma pessoa, né? O que isso nos mostra? Isso nos mostra, obviamente que é um filme, tá, galera? Eu só estou trazendo a ideia para você poder entender. Mas isso é real. A gente se corrompe pelo meio. O meio que você tá se corrompe. Aí vem aquela famosa frase, né? As 10 pessoas que você se relaciona, você é a média, tá? Enfim. Eu não concordo muito com isso, mas é só para a gente poder ilustrar. Você vai se corrompendo no meio que você tá.
como que eu faço para não me corromper? O professor Olavo de Carvalho, que é um dos caras que eu acho fantástico, uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci, que eu já tive o prazer de estudar, o professor Olavo ele fala assim, ó, toda vez que você tenta mudar um sistema, você se corrompe e faz parte do sistema. Não tem jeito. Você faz parte daquele sistema, você entra no círculo e você se torna o sistema. Então, como que eu faço? Primeira coisa, eu crio o meu próprio sistema. Eu tenho a minha própria forma de fazer as coisas. Obviamente, eu preciso respeitar algumas coisas, leis e etc., mas eu crio o meu próprio sistema. Por exemplo, eu tenho um casamento diferente de todo mundo que eu conheço. Eu educo os meus filhos diferente de todo mundo que eu conheço. Por quê? Porque eu vou criando o meu próprio sistema de educação. Eu vou criando o meu próprio sistema, por exemplo, vídeo de YouTube. Cara, eu duvido muito você encontrar outra pessoa que faz os vídeos como eu faço, do jeito que eu faço. Mas, cara, todo mundo faz igualzinho, né? Curte aqui o canal, compartilha, pô, vai pra puta que pariu com essa merda. Eu quero ajudar vocês, eu quero ajudar vocês. Tô preocupado com se você vai me seguir ou não. Uma pessoa que conseguiu mudar de vida, para mim já tá ótimo, já alcancei o meu objetivo. Santa Teresa d'Ávila falava muito disso, né? Ela daria 1000 vidas para uma alma, para uma única alma, salvar uma única alma, ela daria 1000 vidas, ela viveria 1000 vezes para salvar uma única pessoa. E aí, pô, cara, se eu conseguir transformar a tua vida, já tá valendo tudo, já valeu todo o investimento que eu fiz de tempo, de dinheiro, de dedicação, porque esse é o meu objetivo. Então, você compreende? A gente precisa pensar nisso. Então, eu crio o meu próprio sistema. E a partir desse momento, eu começo a desenvolvê-lo. Naturalmente, as pessoas vão vindo e vão entrando nesse sistema. Vão querendo participar, vão querendo viver esse sistema. Porque ali aí a gente começa literalmente a modificar o mundo. Mas é através desse modus operandi. Então, por exemplo, eu vou pra academia. Eu chego na academia e vou malhar. Pô, o cara vem falar assim, pô, você quer essa mulher aqui gostosa, não sei o quê, pô, essa mulher. Meu irmão, ó, tô aqui pra malhar, cara, não tô afim de ver isso, não. Você começa, pô, cara, os caras começam a ser diferentes. Hoje na academia eu tava treinando lá, e aí o cara falou assim, ô, por que você não vem às 6 da manhã? Ele ouviu eu falando que eu levava minha filha na escola e tal. Por que você não vem às 6 da manhã? Cara, eu olhei pra ele e falei o seguinte. Falei, porque às 6 da manhã eu tô rezando, cara, é meu horário de rezar. Só que eu falei alto, tava um monte de caras assim, todo mundo parou, olhou pra mim, tipo, extraterrestre. Pô, cara, tu é um ET? Aí eu olhei assim, ele falou, cara, para de zoeira. Eu falei, não, cara, sério, 6 horas da manhã é meu horário de rezar. É meu horário de oração e tal. Então não tem como eu vir. Aí todo mundo ficou meio sem graça e mudaram de assunto. Você entende? Só que o que acontece? Uma pessoa vai olhar aquilo e falar, puta, cara, eu também preciso fazer isso, eu não faço. E assim a gente vai, as pessoas vão entrando no seu sistema. Não tenha medo de defender o seu sistema. Através disso, você começa a ser uma pessoa virtuosa. Então, você vai corrompendo o meio. Corrompendo do lado do bem, né? Vamos dizer assim. Mas você vai corrompendo as pessoas que vão ao seu redor. E você começa a parar de ser corrompido. Então, começar a defender os seus princípios. Primeiro, tenha princípios. Não, o que é princípio? Aí, não estou dizendo para vocês aquela missão, visão e valores de empresa. Muita gente confunde. Não. Princípios são aquilo que vem primeiro. É o primeiro. Princípio é aquilo que eu não negocio. Princípios são atitudes que eu não deixo, eu não negocio aquilo. Por exemplo, né, eu estava falando para vocês aqui, ter uma relação sexual antes do casamento. Pô, é princípio. Cara, eu não negocio. Você pode ser o Brad Pitt. Aí eu vou largar de você. O cara, o homem, tem muito homem que faz isso, né? Então eu vou largar de você porque não dá. Aí a mulher, ai, não, eu vou precisar fazer isso porque senão eu vou perder. Bom, que perca. Que perca. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Então eu não perco os meus princípios. Então tenha princípios, mas não adianta você ter um princípio ligado a algum vício. Quer ver um exemplo de um princípio ligado a algum vício? Olha só, não leva o desaforo para casa. Isso é um princípio. Eu tenho para mim como um princípio. Eu não negocio isso. Eu não levo o desaforo para casa. Porra, meu irmão. Tá ligado nisso em vingança, cara. Tá ligado diretamente em vingança. É um princípio? É, mas ele é um princípio bom? Não. Ele é um princípio que vem de vício, não é um princípio que vem de virtude. E aí, pô, tu vai quebrar o pau com uma pessoa que tá mal, uma pessoa que na verdade precisaria que você estendesse a mão, tu vai quebrar o pau, porque você tem isso como princípio. Compreende? Então há essa disparidade. Então, primeiro, tenha princípios, busque princípios através de virtudes. Vai atrás. Aonde que eu vou achar virtude? Uma escola de artes marciais, num grupo de amigos decentes, numa igreja, numa religião, que são ferramentas que vão nos apoiando para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor. Então,
Esse é o nosso objetivo, beleza? Então fico por aqui, compartilha essa mensagem com quem realmente precisa ouvir. Às vezes tu chegou até o final, compartilha com alguém, porque faz sentido, é importante, e aí a gente vai mudar as pessoas. Valeu? Espero você até o próximo vídeo.